Aleluia! Voltando ao nossa ministração, continuando sobre obra da carne. Obras da carne. Voltemos lá para o texto de Gálatas 5:19. Que são essas obras da carne? Quais são? Quem não? Quais são? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, está no plural, inimizades, olha todo tipo de inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Isso é uma revelação, um diagnóstico. Deus está mostrando o diagnóstico da vida humana. Uma declaração. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem lugar para dúvida de quê? Descreve a natureza humana pecadora e descreve as suas consequências e descreve que há um maior do que a natureza humana e que foi humano, mas sem pecado. Um humano que não teve, que a sua natureza não foi contaminada pela ação do pecado, porque ele é o segundo Adão, né? O pecado entrou através, pela mulher e Adão, mas Deus não podia violar as suas leis e tomando de volta a terra e mudando a natureza, a natureza humana, visto que ele colocou lá no Jardim do Éden todas as coisas, tudo que deveria ser feito para a bênção, a obediência permanecer na vida de Adão e Eva. Então, Deus tinha que usar uma mulher, colocar no plano uma mulher. A mulher, ela teria que ser o veículo para receber no seu ventre o pai desse filho, colocar dentro do ventre de Maria, que não tinha pecado. Interessante, né? Maria era virgem, serva do Senhor, virgem, que a respeitava, amava a santidade. E quando a gente sabe da história de Maria, se sabe sim. Da história de Maria tem sim os estudos sobre a história de Maria. O pastor Renner, Rick Renner, ele traz informação muito boa sobre a vida de Maria, a vida de José. Por que foi que Deus escolheu Maria e escolheu José? Mas eu não vou entrar, só estou falando assim, comentando. Muito bom no livro dele, onde o pastor Rick Renner, faz esses estudos maravilhosos, essas ministrações no grego e tudo, traz conhecimentos profundos sobre a vida, os ensinos bíblicos. Deus abençoe ele e todos quanto também trabalham para nos abençoar com suas informações. Deus abençoe a cada ministério. Então,
as obras da carne. E Paulo depois, no outro texto, Paulo vai falar, e todas as coisas que são desse tipo, que fazem parte das obras da carne, né? A mentira, a revolta, a desobediência. Bom, agora não é possível, mas falar tem outros textos que falam irresponsabilidade, a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, que mais? Palavras torpes, infidelidades, roubos, torpezas, avareza, parvoíces, chocarrices, idolatria, fornicação, e aí vai. São, em outro texto, já está em Efésios, capítulo 4 e 5 falam sobre isso, certo? Eu estava lendo para trazer a palavra de Deus. Não adianta a gente estar aqui só. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra que nos garante a vida eterna, que é Jesus. A palavra é Jesus e Ele garante a vida eterna. Então, mas vamos ver aqui algumas informações sobre a obra da carne. Eu quero deixar para que você saiba como ela funciona dentro de você. Embora todo ser humano tenha uma noção muito profunda de como ela funciona. Mas eu quero, às vezes não sabe biblicamente. Então, vamos lá. Prostituição, do grego porneia. É uma palavra grega que significa porneia. O que significa o nome prostituição, no grego ela é porneia. O que é que ela é? Imoralidade, imoralidade sexual. Que a natureza humana ficou contaminada e perdeu os estribeiros. O ser humano perdeu os estribeiros de limites. Até onde deve, até o que tipo, a prática do sexo do casamento, que é para o casamento e para a procriação dentro do casamento. Então, o ser humano se perdeu essa pureza, perdeu a pureza. Que Adão e Eva, quando Deus os casou, eles estavam na pureza, na inocência, né? Eles não tinham desejos animalescos, pervertidos do sexo. Ah, mas você está com vontade de fazer dentro de quatro paredes, tudo é possível. Não é verdade, não. Não é verdade. É isso que você, homem, você, mulher, e eu, e você, criança, adolescente, precisamos saber. Precisamos aprender a lidar sobre a sexualidade. Porque vamos prestar contas a Deus. Certo? Que a gente gosta, que a gente não gosta. A gente tem que buscar de Deus, Senhor. Me ensina a verdade da sexualidade. Me ajuda, me equilibra, arranca as semeaduras, sementes de pensamentos, sentimentos, ideias, sugestões, plantações na área sexual que não vem de ti, que são maldições que entrou na nossa casa, na nossa família, que desencadeou e que tem governado famílias, governado igrejas, governado ministérios. Por quê? Porque tudo que causa sensação, tudo que causa prazer, está sendo colocado na área sexual. Deu prazer transar com a árvore? Vai transar com a árvore. Deu prazer com a bananeira? Com a bananeira. Deu prazer com o boneco, com a boneca, com o boneco, com a boneca, com o charuto, com... Olha. É forte demais esse assunto. Mas é necessário.
Então, imoralidade sexual de todas as formas. Eu fui pastora em uma cidade chamada Castro Alves, mas eu só pastorei 3 meses, por conta de que eu fui substituir um pastor conhecido meu, que me convidou para substituir enquanto ele saía de férias. Lá tinha uma criatura, ela era professora, uma pessoa da alta sociedade, não vou citar o nome. Por eu ser mulher, ficava mais fácil ela ir lá na igreja, na casa pastoral, na igreja, ela conversar os problemas dela comigo. E ela já ia na igreja de vez em quando, não era crente ainda não. E ia de vez em quando lá na igreja, mas ela tinha dificuldade de contar problemas que ela estava de depressão, ela estava totalmente manifesta. Mas quando ela ficava lúcida, ela ficava desesperada e começava a fumar, fumava muito, era um cigarro atrás do outro, os lábios dela eram roxos, ela já estava uma coroa, os lábios dela estavam roxos, muito roxo, a voz dela já grossa, assim, de gente que tem o vício do fumo, e o cheiro forte, impregnado na pele, nas roupas. Quando ela conversava com a gente, destilava, saía aquele cheiro forte do... E então, por eu ser mulher e por ser uma pastora, e que graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, de confiança, ela chegava na igreja, manifestava demônios. E eu expulsava demônios nela, expulsava demônios. Mas ela precisava ser tratada, precisava ser liberta, ela precisava de alguém que a amasse, a respeitasse, a entendesse, a suportasse, porque essa condição deixa o ser humano muito chato, viu? Irritante. Não tinha hora dela, assim, durante o dia, de noite ela não ia lá na casa pastoral. Ela ia para a igreja, para o culto. Tinha culto todas as noites. E ela ia, e ela começou a me contar, chorando, desesperada, querendo uma resposta para ela, uma solução. Estava além da capacidade dela, do dinheiro dela. A mãe não sabia de um monte de coisas que ela passava. A mãe era um povo religioso, mas não era o servo do Senhor. E aí ela começou a contar para mim coisas que ela fazia. E ela chorava muito. Aí chegava lá, desesperada, aí eu dizia para ela, deita aí no sofá, relaxa. Eu sentava na poltrona e ficava ouvindo ela. Ela ficava desesperada, tremendo, nervosa, inconstante, ficava andando sem parar, querendo esquecer das loucuras que ela fez. Ela era uma moça virgem e com bons princípios, apesar de não ser um servo do Senhor, mas tinha bons princípios. Foi muito bem cuidada pelos seus pais, sua mãe, muito cuidadosa. E ela foi crescendo, ficou uma mocinha aí. As amizades, os falsos amigos, as falsas amizades, né? E às vezes também era a amizade da época que ela conhecia, né? Que ela tinha. E aí ela já não mais estava exercendo a função dela de professora, porque ela não tinha cabeça, ela ela era totalmente controlada por demônio e dominada pelas fraquezas sexuais, pelas imundícias sexuais. E aí ela foi convidaram ela, uma das amigas, as amigas convidou, a gente vai fazer um retiro, vai sair, a gente vai passar uns dias fora, não sei aonde, não estou lembrada. Vai passar uns dias, aí vai os amigos, as amigas, um bocado de gente, e realmente foram. A mãe deixou, que não tinha costume de ficar saindo de casa, ela me falou, tinha costume de dormir nas casas dos outros, não tinha. Aí foi. Só que lá as amigas já tinham combinado com os caras, os amigos, e iam para lá beber, aquela coisa. Ela não bebia, ela não fumava. E aí foram. E aí, quando foi de noite,
aquela farra, todo mundo bebendo, e ela não estava bebendo ainda. E ela toda diferente, acanhada, tímida, assim, com princípios diferentes, né? Então, constrangedor, né? Bastante constrangedor um ambiente desse. As amigas tinham dito que ia passear, iam para se retirarem numa casa para passear, para se distrair. Foi tanto que a mãe deixou. Não sei se o pai estava vivo. O pai, na época que eu conheci ela, já era morto. E um irmão dela tinha aceitado Jesus, que era lá da igreja, noivo de uma irmã lá da igreja. E aí, ela começou a contar que as amigas insistindo, você vai ficar nessa? Todo mundo já bebeu, falta você. E justamente, queria que todo mundo bebesse para ficar assim, todo mundo, os que eram tímidos, terem coragem, se relacionarem fora da sua consciência, ou seja, não estavam atinando a ponto de poder ter o seu bom senso de dizer, não, eu não quero dizer não, mas ficariam vulneráveis porque Deus condena os vícios, porque tira o ser humano, concentra o ser humano a sua sobriedade, altera o metabolismo, altera as reações psíquicas, emocionais, sexuais, os impulsos. E ali ela contou que com muita insistência, acho que levou mais de um dia as colegas e os caras cobrando, né? Cobrando as amigas, e aí? Não, como tal. Então acertou, cada um com um. E aí perturbou tanto elas, não é fácil para nós crentes. Se tiver num ambiente contaminado desse, a tendência, por isso que o Senhor Jesus disse, fuja da próxima. E o Espírito Santo fala, através de Paulo, fugir da prostituição, do que é sufocado, e da prostituição, do que é um pecado contra o seu próprio corpo. Porque você foi feito para ser templo do Espírito Santo, mas quando não tem o Espírito Santo, você não é templo. O ser humano pode ser até morada do demônio, mas não é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo que entrega a vida a Jesus. E ali o nosso espírito passa a ser templo do Espírito Santo. Deus fez o Espírito para ser templo do Espírito Santo. Bom, aí ela foi se envolvendo, bebeu, ficou fora de si. E ali perdeu sua virgindade. Ali se relacionou, não sei, porque era um bacanal, ou seja, o vale da carne, o vale do sexo, a promiscuidade foi. E ela ali perdeu sua virgindade, e ela ali ficou envergonhada, humilhada, não podia contar para sua mãe que agora ela não era mais uma virgem, que tinha acontecido aquelas coisas, e ficou sozinha, suportando aquelas coisas. Em determinados tempos, ela foi ficando dominada por aquele espírito de prostituição que entrou nela. E não só ficou em beber, e também em fumar. E ela fumava, ela me contava que ela ficava tão nervosa, que ela queria se acalmar, queria acalmar os pensamentos, a loucura dos pensamentos para estar praticando. Ela disse que ficava tão desesperada. Eu confesso que foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi tamanha confissão. Eu, como pastora, eu fiquei horrorizada, mas não a ponto de desapontar ela e não respeitar o que ela estava me contando. Não respeitar o pecado, mas a vida dela. Não querer o pecado para mim, mas a vida dela. Então eu suportei ali, mas eu nunca tinha ouvido contar aquelas desgraceiras. Ela contava que ela usava charuto, cenoura e tudo mais que vinha para se suprir, para se satisfazer, porque ela já estava totalmente dominada. Saía, ia se encontrar com um, ia se encontrar com outro, já estava com a vida debandada, já não tinha controle, já não conseguia ficar dentro de casa, não tinha paz, a consciência doendo. Ela conhecia porções da palavra de Deus, porque era uma família católica. E assim ia.
E ali Deus me deu graça. Todo dia eu jejuava. E eu recebia ela em jejum e ali ia para entender aonde estava a raiz dos males, para saber como foi que os demônios entraram, para saber como podia ajudá-la. Ela estava em tempo de se suicidar, ela já estava falando em se suicidar, ela já não estava suportando mais ela mesma. Ela entrava no banheiro, ficava, ela me contava, eu entro no banheiro, pastor, eu fico, tranco a porta. A casa dela é muito grande, né? A família rica, como eu já disse. Ela entrava no banheiro, ficava lá trancada, fumando um atrás do outro, e lá também se masturbava. Lá, depois a consciência doía, ela ficava com raiva dela, tinha nojo dela, ela se odiava. Foi muito, muito, muito complicado. E pessoas dizer que Deus aprova o amor livre, o sexo livre. Vem para cá dizer que é coisa de Deus, que está na Bíblia, que Jesus foi, que Davi e Jonatas foram. Nunca! Nunca! Se você quer arranjar um álibi para você se defender, quer arranjar uma desculpa, pegar um versículo solto na Bíblia e inventar sua interpretação, é problema seu com Deus. Você vai devolver a Ele, você vai prestar contas. Por quê? Seja crente ou descrente. Porque está confundindo as coisas. Passou a ser, a obra da carne passou a ser seu senhor, sua senhora. Não é fácil. Para quem está nessa vida não é fácil. Eu já tive a oportunidade de várias pessoas em Pernambuco. Eu atendi um casal eram bem jovens, adolescente, tá ficando já jovem, onde eles namoravam, pensavam que só namoravam, porque eu conhecia isso. Pensando que eles só namoravam. E um dia de domingo, chuvoso, na casa que eu fui fazer visita, eles foram lá, que eles estavam me procurando, para falar que eles estavam, aí usou uma linguagem corriqueira lá do mundo deles. Eles eram cristãos, mas o ambiente de vida deles, a linguagem, o linguajar, todo deturpado, na linguagem mais obscenas. Mas era o que eles conheciam. Também foi outro choque também. Foi antes de ir para Castro Alves, aqui na Bahia. Foi em Pernambuco, que eu estudei, morei lá. Eu fui para estudar. Então, na igreja que eu estava aprendendo, estagiando, eu atendia. Como Deus já tinha me chamado desde o ventre da minha mãe, tinha coisas do dom mesmo, do chamado, que Deus ia me capacitando a entender. E quando aquele rapaz falou para mim que eu tinha pegado aquela menina, na linguagem dele, eu que fiquei com vergonha. Fiquei com tanta vergonha. Hoje eu não vou ficar com vergonha, não que eu não tenha vergonha no sentido de que isso é normal para mim. É normal da pessoa, então eu tenho que respeitar a pessoa. Eu não tenho que sentir nada, eu não tenho que ficar impressionado com nada. Isso aí são detalhes que a Bíblia não está contando detalhes. E tem situações que contam certos detalhes. Porque tem detalhes e detalhes e detalhes. Então, eu fiquei com vergonha quando ele disse que tinha passado a menina para trás. A menina não, a moça. Fiquei com tanta vergonha, pedindo a Deus como é que eu podia ajudá-lo sem jogar fora. Não foi fácil. E dentro daquele contexto, naquela hora, dentro da minha limitação de aprendizado, eu pude socorrer aqueles dois, no sentido de ensinar sobre o perdão, sobre como vencer. Eu não sabia isso que eu estou sabendo hoje, no sentido de que entender mais sobre as obras da carne. Não entendia, não, muito. Não entendia. Muitas coisas para mim era estranho, porque eu nasci no lar cristão, então eu não entendia muitas coisas. Não é porque a gente não pratica que a gente não tem que saber.
no sentido de entender para atender as pessoas. Porque a gente fica sabendo atender através das próprias pessoas que vão falando os seus problemas, a nível de pedir socorro. Não é para estar ali minando a gente, para estar entolhando a gente, para estar ensinando, induzindo, chamando a gente. Claro que o inimigo pode aproveitar de tudo isso, mas não vai funcionar em nome do sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, pela misericórdia do nosso Deus. Mas você tem que ter estrutura espiritual, psicológica, emocional, social, moral, doutrinária, seus nervos, para você ouvir. E tem mais você não procurar naquela hora, estar interrompendo para estar coisa, não, a palavra é essa. Você tem que deixar a pessoa se abafar. Quando você vê que é o limite, você vai dar limite. Aí ela me contou. E eu comecei a ajudá-la. Não era fácil. Porque não é só dizer mude, a palavra de Deus diz isso. Ela tinha que querer a salvação. E ela não queria ainda aceitar Jesus. E esse era o maior problema. Porque só o Espírito Santo, só o sangue de Cristo, só Jesus Cristo, só a aliança dele, o perdão, a pureza dele é que vai nos dar força para vencer. Mas nos 3 meses que fiquei lá, como eu disse, todo dia tinha culto. Tinha vezes que teve vez dela quebrar coisa na igreja. E aí eu comecei a assumir a autoridade. Disse, você não vai quebrar? Quem está de você não vai quebrar nada. Não vai quebrar nada. E vai sair. Então eram legiões que ela tinha. Naquela época eu não entendia isso. Eu ainda não era pastora, não estava à frente de obra diretamente. Mas naqueles dias eu fui ficar à frente de obra. Foi a primeira igreja que eu fiquei à frente de obra, foi lá em Castro Alves, 3 meses. E sem contar os choros, os gritos de desespero daquela mulher. Estava uma mulher falida, não estava mais trabalhando, não tinha prazer para trabalhar porque a mente não deixava, não vivia em paz dentro de casa, não tinha mais aquela amizade que ela estava com a mãe, tinha com a mãe, porque agora ela já estava tão contaminada, ela tinha vergonha de contar para a mãe. E a mãe confiava nela, acreditava que ela ainda era uma moça virgem. Talvez pensasse que ela era uma pessoa frustrada, tímida, que não sabia como conquistar alguém para ela. Quando eu digo para casar. E muitas pessoas se aproveitaram dela. Se aproveitaram que no decorrer muitas coisas, ela ainda tinha muitas coisas de inocente. E violaram aquela mulher e ela depois também violou com outras pessoas. Bom, e aí graças ao meu bom Deus, eu pude ensinar a ela. E, como eu disse, não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mas dentro do que eu tinha naqueles dias, o Espírito Santo me usou de maneira corretiva, curadora, já deixei mais calma, mais equilibrada. Então ela ia sempre lá, mas eu trabalhei com ela de maneira que ela não colocasse dependência em mim, por todos os motivos. Eu não sou Deus, ensinando ela a depender de Deus, mas que ela tinha uma pastora amiga que respeitava ela, respeitava as fraquezas dela, os pecados dela, e que estava disposta a ajudá-la, e que estive e que ajudei ela. Já a deixei bem lúcida, fumando menos, ainda não estava totalmente liberta, porque ela ainda não queria deixar. Porque ela queria se livrar dos problemas, mas não queria deixar ainda o vício. Porque ela ainda não sabia descansar no Senhor. Porque não é fácil. Não que o Senhor é terrorizante, mas porque vai requerer atitudes e comportamento, atitude de arrependimento, de renúncia total. Mas, parcialmente, o Senhor, Deus, estava trabalhando, né, sobre ela. Eu perdi o contato com ela, porque quando completou os 3 meses, eu vim embora, ela chorou muito, ficou muito triste.
mas já deixei ela bastante racional, bastante equilibrada. E a mãe ficava impressionada com o que era que eu dizia para ela, que ela me obedecia mais do que obedecia. Já estava desobediente, ela era uma moça obediente. Ela estava desobediente. Não sei se já que respondia a mãe com maus tratos, não. Mas já estava tão fora de si, que já estava fazendo loucuras dentro de casa. Então o que ela fazia? Ela se saía, ficava nos quartos, ficava no quarto. Aí batia as carências, batia as fraquezas, os pecados, e aí lá ela procurava, não estava querendo sair para arranjar alguém, não estou dizendo que está certo, aí então ela procurava seus meios errados. Então, é isso aí. Então, o grego da palavra prostituição é porneia, significa porneia, e porneia significa imoralidade sexual de todas as formas. Isso aqui não é invenção de religião, aqui não é invenção de igreja, aqui não é invenção de pastor e nem pastora quando fala contra o pecado principalmente sexual. Não é invenção, é a palavra de Deus, que ela, no grego, ela traz o sentido mais profundo. E não somente no grego, em todos os povos, ela tem o seu sentido, leva a entender e saber que a Bíblia condena, dentro e fora da igreja, como cristãos ou não cristãos. Não é um assunto que se diz respeito a que qualquer pecador na terra, qualquer ser humano na terra tem esse passaporte de viver essa vida. Não. Então, como uma pessoa que não é cristã não sabe, a gente como cristã precisa tratar, aprender para se defender, para se livrar e para ensinar. Ensinar sem estar procurando, estar fugindo, procurando, passando paliativo, passando a mão na cabeça, não. Com amor e tremor não é fácil, mas é assim. Bom, então, como diz aqui, porneia, imoralidade sexual, é bem definido, sexual de todas as formas, incluindo também gostar de quadros, filmes, publicações pornográficas, desenhos, conversas, revistas. Hoje a tecnologia está muito mais avançada. Internet, o YouTube e todos os meios de comunicação onde tem cenas picantes. E no dia a dia que hoje o ser humano, através de seus comportamentos, de suas atitudes, suas maneiras de vestir, de falar, de insinuar, já mostra essas situações. Às vezes a pessoa está se beneficiando, achando, se aproveita achando que está sendo excitante, que é assim que as pessoas vão gostar dela, ou seja, vão passar a gostar dela, amá-la, respeitá-la. Então ela acha que o único meio que ela sabe é seduzir, é mostrar com suas roupas, é chamar, é dizer, olha, já viu parte do meu corpo como ela é? Já viu parte do meu corpo como eu sou tão boa? Eu sou tão gostoso, tão gostosa? Já viu parte do meu corpo como são preciosos? Toda parte dos nossos corpos são preciosos, no temor e na santificação do Senhor, usando para temor e santificação do Senhor. E toda pessoa que tem essas fraquezas mais fortes sobre esta área, precisa buscar em Deus, buscar de Deus, reconhecer que tem, que gosta, e que é fácil ter, porque flui naturalmente da natureza humana, e dizer, Senhor, a Tua palavra diz isso, eu te amo tanto, mas eu não estou conseguindo suportar, eu não estou conseguindo vencer as carências, as rejeições, e estou procurando um meio de tornar fácil a minha aceitação, para que me amem, para que olhem para mim, porque ninguém olha para mim, ninguém me percebe o quanto que eu tenho valor, então
eu vou chamar a atenção com palavras, com atitudes. E, enfim, eu sei que aquela mulher, lá em Castro Alves, me agradeceu tanto, 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 tanto. Foi tanto que quando eu vim para vir embora, ela me presenteou com tantos presentes. Eu disse para ela, eu não estou aqui pelos presentes. Eu não vim lhe ver. Eu não, às vezes ia na casa dela, quando ela sumia, que ela ficava com vergonha de mim. Ela dizia, eu fico com vergonha da senhora, pastor. Eu disse, não fique com vergonha, não. Eu não estou com vergonha de você, não. Eu sei lhe respeitar, eu sei lhe respeitar. Eu sei cuidar de você. Aí eu ia na casa, chamava a mãe e ia lá na casa, lá visitar ela. E dar um ânimo, dar uma palavra para ela. Eu vou aparecer, ficar hoje, não fique com vergonha. Eu posso lhe ajudar. Outras pessoas não entendem você, não vai lhe entender, não vai lhe ajudar. E eu também não estou lhe recriminando, eu não estou lhe condenando, eu não estou aqui lhe acusando. Hora nenhuma eu nunca acusei ela. Contudo, não disse que estava certo. Falava a verdade de maneira que eu fosse abençoá-la para ela ser salva e vencer. Não joguei ela fora. Não expus ela à vergonha. Nunca contei na igreja para ninguém. Só estou contando o testemunho, mas eu não disse o nome, só o testemunho. Se não me engana, se não estou enganada, ela disse que podia contar o testemunho sem contar o nome. Que geralmente eu pergunto, eu posso contar o testemunho? Eu posso aproveitar desse testemunho para orientar? Só não dizer o nome, nem onde, nem quando, mas como eu digo, Castro Alves aí não tem problema nenhum, porque tem muitas igrejas quadrangulares em Castro Alves, e tem muitas ruas, muitos bairros, e eu espero em Deus que ela esteja viva, esteja firme. Ela estava ficando totalmente louca, ela estava perdendo os seus pensamentos, seus sentimentos, ela estava totalmente louca, esquecia as coisas, estava, eu ficava com pena, batalhei por ela, viu? Deu muito trabalho, em todos os aspectos. Tinha vezes que quando terminava a ministração, eu dizia o tanto, vá para casa. Eu orava, não vou ficar aqui, não, você vai para casa. Vai para casa, ficar lá com sua mãe, vai comer, vai se alimentar, vai tomar banho, vai para casa, vai ler a Bíblia, vá para casa. E aí eu ia, embora, vai para casa. Eu não quero ir. Vá, calça os pés, vai para casa e vai agora, bora. Aí eu abria a porta e botava ela para casa, mas com amor e firmeza. Eu tinha que passar para ela segurança, equilíbrio e limite. Vai para casa. E ela ia. Ela me obedecia, então a mãe perguntava, pastora, a minha filha mudou depois que a senhora chegou aqui. Eu disse, glória a Deus. Ela está bem melhor. Ela estava mal. A mãe via as consequências, via os resultados, ficou mais tímida. Ela se arrependeu de ter ido. Ela me falou, eu não quis, eu não queria. Eles me forçaram, me enganaram, mentiram para mim. E eu acreditei. Eu acredito que ela me falou a verdade. Nunca duvidei. Não via mentira. Eu via que ela já estava dominada, mas mentira eu não vi. Certo? Então, aqui, voltando para a prostituição. No livro de Mateus, eu também não vou ler todos os textos, não, porque vai ficar muito longo. Eu só vou ler o sentido no grego, onde foi escrito esses textos de Paulo. Todo o Novo Testamento é no grego, então, e a linguagem grega é muito rica em expressar, em contar, em detalhar coisas. Eu gosto muito, muito mesmo, do grego também. Amo hebraico, aramaico, e amo grego, e amo o meu Brasil, português. Glória a Deus. Eu amo todos os povos, acho lindo todos os povos. Todos os povos são o meu povo também, são meus povos também.
Glória a Deus. Então, os termos moicheia ou porneia, cheia ou porneia são traduzidos por uma só palavra em português. Prostituição são termos em grego. A segunda palavra, a segunda obra da carne eu só vou ler essa impureza, para que a ministração não fique muito grande. Aí eu vou continuando, porque você precisa saber, para que você possa entender. Impureza. Akatarrisia, no grego, que significa pecados, plural, sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Viu uma pessoa, já desejou intimidade, já se viu na intimidade. Pensou, viu uma foto, viu um objeto, os pensamentos já levaram para o inimigo, o espírito de impureza, o espírito de imundícias, o espírito que trabalha com imundícias, todos trabalham. Todos os demônios são imundos, chamados de espíritos imundos. Jesus os chamou de espíritos imundos. Eles produzem, eles atiçam. Por quê? Deixa eu falar aqui uma coisa que eu preciso falar sempre, de vez em quando, né? Quando eu digo sempre, mas eu quis dizer assim, de vez em quando, necessariamente, não solta para quem não venha. Toda hora está falando uma coisa que não tem nada a ver, mas esse aqui tem a ver. Quando Paulo também fala que, aliás, já é Jesus falando ali no Mateus, deixa eu conferir, para não estar pegando outro texto rapidinho, glória a Deus. O livro de Mateus fala, Mateus 16, e 1 Coríntios, acho que é 2 Coríntios, fala que a pessoa que não o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não entende as coisas de Deus. E aqui também Mateus fala assim, ele, porém, está falando de Jesus, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus, hora nenhuma, chamou Pedro de Satanás. E veja que aqui nesse capítulo, dentro desse assunto, tem um contraste. Tanto Jesus enfatiza que Pedro teve uma revelação do Pai Celeste, do céu, quanto também teve uma revelação, teve experiência do demônio. Ou seja, isso pode acontecer com crentes, com descrentes, pode acontecer no momento que estamos tendo revelações, visões do inimigo atacar e vir com a sugestão sutil de nos enganar, nos engodar. Não é fácil viver nessa terra, mas andando no Espírito, hein? Então, aí ele diz assim, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Me serves, quer dizer, sempre ele produz escândalos, escandaliza, provoca escândalos, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O Senhor Jesus estava fazendo uma revelação profunda, e eu gosto muito, eu tive um entendimento uma certa vez. Está falando que os demônios passaram a ter acesso, passaram a ter entendimento, passaram a dominar, passaram a ser propriedade deles, o quê? As coisas dos homens. Dos homens aqui, sentido genérico, seres humanos. O quê?
as atitudes, os sentimentos, os pensamentos, as reações. Ele sabe provocar, fazer a gente sentir o que não é a gente sentindo. E é igual por quê? Por isso que tem gente assim, é o diabo nada, é o ser humano. E Paulo também fala que não devemos lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes da maldade. Trabalha com imoralidade bem bastante. Você está entendendo? Então, tudo tem a ver com a impureza. Vícios, inclusive maus pensamentos, desejos do coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. E você que foi abençoado, eu faço uma oração. Você que ainda não é crente, você que Deus lhe fez você vir para o meu canal, porque quem lhe traz para o canal, quem lhe atrai para o canal, eu não tenho atrativo, mas o Senhor é a minha atração, Ele que te atrai, o Espírito Santo que te atrai para esse canal. O objetivo desse canal é te abençoar. E você que não é crente, ainda que você se zangue de início, ainda que lhe confronte, é para confrontar mesmo, viu? O objetivo não é confrontar para lhe desrespeitar, o confronto é para confrontar o mal que está em você, que está na sua carne, para que você se arrependa. Você que tem sido abençoado e abençoada, que é uma bênção, que esse canal tem crescido, você tem crescido com este canal também, que esse canal tem marcado a sua vida. Convide colegas, seus colegas de escola, seus vizinhos e peça o contato, mande o contato desse canal, informe sobre esse canal, dê o seu like, aperte o sino das notificações, você que ainda não apertou, ensine para as pessoas, olha, dê o sino, dê o seu like, se inscreva, venha me abençoar, para que esse canal venha chegar a todas as pessoas que não são cristãs, que dependerão também da minha participação na sua salvação, de que a minha vida, o meu canal, o canal que o Senhor me deu, é bênção para chegar até, para somar para a salvação desta vida, para eu ganhar mais vida e nós ganharmos. Que ganhar vida é uma equipe, precisamos de uma equipe, tanto que o Senhor Jesus mandou de 2 em 2, é uma equipe. E daí outras equipes farão parte. Essa é a minha. Conto com você. Abençoo você que já tem participado. Abençoo você que já tem aceitado Jesus. Abençoo você que se entregou a Jesus através do meu canal. Que voltou para Jesus através do meu canal. Que se consertou através do meu canal. Que foi liberto através do meu canal. Que foi curado fisicamente, espiritualmente, emocional, familiarmente, financeiramente. Que Deus abriu porta de emprego. Deus fez você ter o seu bom encontro, uniu você através desse canal, ou seja, você ouviu palavras que lhe trouxe libertação e Deus lhe levou ao propósito que Ele tem, consertou casamentos, restaurou, amém, é para isso e muito mais, amém, é para glorificar o nome do Senhor. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, diga sim. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Faço uma aliança contigo, perdoa os meus pecados, eu deixo os meus pecados. Já sei que eu posso vencê-los através desse sangue poderoso, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, dessas palavras abençoadas que essa missionária e pastora Eliane trouxe para mim, trouxe refrigério, trouxe palavra de ânimo, trouxe entendimento para que eu possa vencer, suportar, enfrentar os pecados e vencer em nome de Jesus, confrontar o pecado na minha vida e vencer em nome de Jesus, colocar na cruz a minha natureza, essas coisas que eu estou abafando porque eu estou fazendo, porque eu estou com vontade, deu vontade de praticar o sexo, aí vai, sem contar, amados, que eu deixo para contar na próxima palavra, uma coisa assim que também que o Senhor me trouxe entendimento, só Ele mesmo para me trazer, que eu jamais ia me lembrar disso, muito interessante, amém? Então, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, eu deixo o pecado por ti, sei que depois que eu te aceitar, vou enfrentar o pecado, vou continuar confrontando o pecado, vou vencer as artimanhas do inimigo, vou enfrentar as lutas, mas vou enfrentar sabendo quem é o meu inimigo e quem é o meu amigo, quem é o meu Senhor e quem é o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, me recebe como teu filho e tua filha, me tenha de volta
e eu te tenho de volta. Me batiza com o Espírito Santo com fogo. Seja batizado, receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Na hora que você entregou a Jesus, você que se reconciliou, você que ainda não foi batizado, seja batizado em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A experiência de falar em línguas, no nome de Jesus. E você que está fraco, e você que está nas suas atividades, você que estava distraído acerca do como a obra da carne estava florescida na sua vida e na vida de pessoas, no seu chamado, no seu ministério, você à frente, que você trabalha com pessoas e dentro e fora no seu trabalho secular, você no seu chamado secular, que o Senhor te chamou, te capacitou, em nome de Jesus, receba a vida, você vença essas coisas e tudo mais, em nome do Senhor Jesus, te abençoo. Muito obrigado, viu? Amém.